pessoas, então vamos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre cartas neutras. Lembrando, tá? Quem cai de paraquedas aqui, meu nome é Aldrin. Nesse canal a gente fala um pouquinho sobre baralho cigano, sobre Umbanda. Com relação ao baralho cigano, ele é muito mais voltado aos estudos do baralho cigano, mas enfim, às vezes acaba saindo alguma live, algum tipo de vídeo para leituras coletivas, tá? Então tem vários tipos de vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estudar, a gente vai dar uma olhadinha nas cartas neutras. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para responder um comentário aqui em forma de vídeo, tá? Já respondi ali por escrito e aí resolvi trazer aqui que pode ser dúvida de outras pessoas, tá? A pessoa pergunta se a resposta for neutra, se a carta que responde, né? Se a resposta for neutra, se as complementares forem negativas, a resposta vai ser negativa. Se as complementares forem positivas, a resposta vai ser positiva. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso então hoje. Antes de entrar de fato, né, na nossa leitura, a gente vai falar um pouquinho, eu vou responder um outro comentário a respeito da nossa saúde, se a gente pode ler todos os dias, se a gente não estiver bem, se a gente pode ler, bom. Eu sugiro, tá, que vocês não leiam quando vocês não estiverem bem. Por quê? A energia de vocês muda, isso pode afetar, quando a gente afeta o nosso lado espiritual, a gente afeta o nosso lado material. E vice-versa, se nosso campo material não tá bem, o nosso espiritual também acaba tendo que equilibrar algumas coisas, né? Então, eu acredito que seja melhor não abrir. Por quê? Eu acredito que quando a gente pega, por exemplo, o nome, data de nascimento, ou quando a gente está atendendo alguém, de fato, a gente está lidando com energias de outras pessoas, que a ideia é essa, né? Que a gente consiga acessar a energia daquela pessoa. E se a gente não tá muito bem, aquela pessoa pode não estar também, isso pode influenciar bastante. Então, se a gente tá bem, se a gente tá saudável e se a gente tá bem cuidada espiritualmente, energeticamente, a gente consegue se defender, se proteger se a energia não for muito positiva, tá? Quando a gente tá doente, a gente já fica um pouco mais suscetível a energias que não são boas. Quanto a ler todo dia, pode, e eu acredito que seja importante. Inclusive, no momento que tá doente, dá para ir treinando, dá para ir exercitando, né? Dá para estudar o baralho cigano, tá bem? Então, podemos sim ler todos os dias, só cuidado, né, para que essa leitura diária não seja para saber sobre alguma coisa, que seja teste, que seja exercício, leituras fictícias. Se a gente for ler para várias pessoas, podemos, né? Todos os dias podemos ler para várias pessoas. Se a gente tiver tempo, né? Se a gente tiver bem, espiritual e material, né, de forma, se a gente estiver saudável e bem espiritualmente, a gente pode ler todos os dias para várias pessoas, porque para muitas pessoas é um trabalho, né, um trabalho normal, como qualquer outro, que a gente trabalha fazendo leituras, então pode sim ler todos os dias, mas aqui essa pergunta a gente consegue dividir em duas, né, quando a gente fala em ler todos os dias, a gente pode ler todos os dias para pessoas diferentes, para as mesmas pessoas, a mesma pergunta eu não aconselho. Porque para mim isso acaba quase que testando o baralho, né? Então essa não é a minha intenção. Então eu também não aceito que façam isso com o meu baralho, tá? Então se a pessoa hoje veio me perguntar, fulano vai voltar comigo? Ou então fulana vai me desbloquear, né? E a resposta for seja sim ou seja não, né? Mas normalmente quando a resposta é negativa, a pessoa quer volta, né? Para querer ouvir aquele sim, né? Eu peço para a pessoa aguardar, né? Espera as coisas desenrolarem. Se aconteceu algo diferente, né, da consulta de hoje para hoje, de ontem para hoje, tu mandou alguma mensagem? Tu parou de mandar mensagem? Mudou alguma coisa? Se não mudou nada, não tem por que ter mudado as energias, né? Então, espera um pouquinho, deixa as coisas acontecerem, as energias rolarem, né? Dá mais um tempinho. Um dia depois do outro, eu não faço leituras específicas para uma pessoa, nem para mim. Por exemplo, hoje eu quero saber se vai sair o meu, enfim, tô querendo vender o meu apartamento, eu quero saber se eu vou conseguir vender hoje, né? Ou não, hoje eu quero saber se eu vou conseguir vender. Aí dá que não, aí amanhã eu vou ler de novo. Amanhã eu vou ler de novo, sem ter feito nada, sem ter anunciado, por exemplo, numa imobiliária, sem ter publicado, né? Enfim, se eu não conversei com nenhum amigo, se eu não falei nada, se eu não fiz nada relacionado ao meu apartamento, eu não vou perguntar se de ontem para hoje mudou alguma coisa, tá? Então, são duas questões. Eu posso ler todos os dias, sim, para várias pessoas diferentes. Agora, ler todos os dias para a mesma pessoa, a mesma pergunta, aí eu não aconselho, tá bem? Então, vamos lá. Vamos agora falar, então, das cartas neutras. Vou trazer mais umas aqui que são polêmicas, tá? Que algumas pessoas consideram neutras e outras pessoas não. Inclusive, eu já mudei de ideia várias vezes, tá?
porque eu acho que elas mudam sim, tá? A forma como elas se apresentam dentro do jogo, dentro de uma pergunta, dentro de um tema. E essa mudança acaba, para mim, às vezes faz com que elas não sejam tão neutras assim, tá bem? Mas isso não é algo que vai prejudicar, que vai fazer diferença tão grande assim na leitura de vocês, tá? Então vamos lá. As principais que eu considero neutras de fato, que essas, né, não tem, eu não admito. Tô brincando, tá, gente? Com relação a não admitir, mas para mim, essas, homem, mulher e caminhos, são cartas neutras de fato, tá? A carta da carta, eu vejo ela muito negativa, muito positiva. Quando a gente fala, eu vou receber um convite, vou passar na prova, enfim, tem algumas questões que a carta da carta, me parece muito positiva para responder aquela questão. Mas a gente sabe que uma notícia, ela pode ser positiva ou negativa, né? A gente sabe que num exame podem dar resultados positivos ou negativos. Numa prova, também. Um currículo pode representar um currículo, por exemplo. O currículo ele pode estar bom ou ruim, talvez ele precise de algum tipo de adaptação, por exemplo, né? Então, aí eu vejo a neutralidade da carta, né? Das possibilidades dela ser, né, positiva ou negativa. Mas quem acha ela positiva, siga achando ela positiva, não vai mudar em nada praticamente, porque o que importa não é apenas uma carta, são todas as cartas juntas que importam quando a gente tá fazendo uma leitura, tá? Opa, balancei vocês aqui. Outras cartas, tá? A carta do livro, ela também é uma carta que eu já pensei de forma diferente, eu já olhei para ela, né, de maneiras diferentes. Eu vejo ela hoje muito mais neutra, entendendo da mesma forma, né, que a gente precisa conhecer ainda alguma coisa que precisa ser descoberta, conhecida, analisada, pensada, descoberta. Então, e o que eu for conhecer, descobrir, analisar, eu ainda não sei, eu ainda tá neutro, se eu ainda preciso estudar, eu ainda não sei se é bom, se é ruim, enfim. Eu vejo muita neutralidade nas possibilidades que essa carta traz para nós, tá? Então, para mim, ela é neutra. E a carta do jardim também, tá? É uma carta que eu vejo ela respondendo muito sim para as perguntas, mas por algumas características dela, eu acabo considerando ela neutra, tá? Lembrando que eu já mudei de ideia com relação a isso várias vezes, tá? Mas eu vejo a carta dos jardins, ela me falando muito de plantio e colheita, né? São lugares que normalmente tem realmente bastante plantações, os grandes parques, né? Parques e jardins. Isso me remete muito a colheitas, né? E às vezes as colheitas, às vezes elas são boas ou ruins, dependendo de como a gente plantou, né? E claro, também é uma carta que fala de encontros, da circulação de muitas pessoas num local. Ela tem os seus lados positivos, tá? Dependendo da pergunta, eu vou dizer que ela responde sim para a pergunta. Por exemplo, vamos nos encontrar novamente? Eu não vou dizer que ela responde não, porque ela fala de encontros. Então, algumas pessoas já me disseram, né, que é diferente do que tá no meu e-book, né? E sim, o e-book, gente, eu fiz ele embasado em outros estudos, tá? Ou seja, lembrando, né, quem não sabe, eu tenho um e-book com 2 volumes, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tanto o link para o meu e-book, quanto para o meu curso, que está aberto, as inscrições começam agora em janeiro já, tá? Então, e as vagas são limitadas, lembrando que não vou poder deixar por muito tempo, muitas vagas, porque é um curso de 6 meses, depois dos 6 meses tem mais 6 meses de mentoria, né? Então, é 1 ano aí de contato com vocês, então não posso ter turmas muito grandes, tá? Então, a princípio, as vagas são limitadas, mas ainda tem, né? Como eu tava falando, ali eu tô embasando não só nos meus conhecimentos e na forma como eu enxergo a carta, mas eu tô levando ali de uma forma técnica, o que a maioria dos estudos que eu fiz dizem, tá? Mas isso não quer dizer que eu não possa mudar a forma de enxergar aquela carta, dependendo da situação. E é isso que é importante vocês entenderem, tá? Porque somos pessoas que mudamos a todo momento e a mutabilidade é boa, a flexibilidade não é ruim, né? Claro, não, é difícil a gente pegar essa carta e começar a dizer que ela é negativa, por exemplo, né? Ó, essa carta agora responde não para as perguntas.
é muita diferença. Do sim pro talvez, ok, mas do não pro sim, aí é muita diferença, tá? Então, mas ainda assim a gente pode mudar, né? Só tente não mudar se contradizendo. Essa é a grande questão aí, né? Que essa mudança não traga contradição, uma contradição muito forte, assim, né? Como isso que eu acabei de falar, uma carta que até ontem respondia assim para ti, hoje passar a responder não dá, né? Só para reforçar, além do link para o meu e-book e para o link para o curso, também vou deixar aqui embaixo o link para acessar os membros aqui do canal, para virar membro aqui do canal. Lembrando que eu já tenho vários vídeos ali exclusivo para os membros. Quem assina hoje os membros já pode acessar todos os vídeos que tem lá, tá? Não é só a partir de agora, são todos os vídeos que tem lá que vocês podem acessar. E também lá tem um link para acessar o nosso WhatsApp, que é um grupo, né? De vez em quando tiramos dúvidas, trazemos leituras fictícias, algumas leituras reais, enfim, dividimos ali alguns conhecimentos, tá? Então, quem quiser, fica à vontade também. E outros links que eu deixo ali embaixo, da Shopee, do Amazon, com o link para comprar, enfim, pedras, alguns baralhos, tá? Tem ali. Lembrando que agora, final de ano, né? Se vocês forem comprar algo, né, seja na Amazon, na Shopee, se vocês usarem o meu link, né? Não precisa exatamente comprar o que for indicado ali, né? Só em comprar ali pelo meu link, pesquisar outras coisas, já ajuda bastante. Então, se vocês quiserem, podem usar para comprar qualquer coisa, tá? Não precisa ser exatamente o que eu tô indicando, mas ajuda bastante, tá? Então, vamos lá. Vou usar outras cartas, claro, vou forçar com que elas fiquem aqui respondendo as perguntas, tá? Então, a gente vai falar só sobre isso, tá? Vamos começar pela carta dos caminhos e vou deixar essas outras do lado aqui, tá? Embora elas pudessem aparecer no jogo, eu acho importante, eu vou deixá-las aqui para que a gente possa testar cada uma delas, né? Vamos lá. Carta dos caminhos. Lembrando que essa forma é um método objetivo de 3 cartas, tá? Essa leitura, eu acho ela simples, objetiva, é a que eu mais faço no dia a dia para os meus consulentes, tá? E eu considero a carta central a minha resposta, e as 2 cartas complementares, elas vão exatamente fazer isso, né? Complementar o meu jogo, a minha leitura. Elas vão trazer ou conselhos, ou complementar de fato, tá? Entender melhor o que essa carta central tá dizendo. Mas assim, sempre falo e vou reforçar, essa é a minha forma de ver, de analisar uma pergunta objetiva. Vocês podem mudar a posição. Lembre-se que vocês podem conversar com o baralho, perguntar para ele o que vocês querem saber. Se vocês querem que a primeira carta seja resposta e as outras 2 complementos, fiquem à vontade. Se vocês querem que, enfim, que essa que responda causa, consequência, resultado, resposta, enfim, independe. Essa forma que eu vou mostrar hoje de resposta e complementos é uma forma que vocês podem usar, adaptar, vocês vão gostar, eu tenho certeza, tá? Mas aqui eu quero trazer ela não como uma obrigatoriedade, porque é a minha forma de ler, tá bom? Mas se vocês quiserem usar, fiquem à vontade, porque é muito interessante, deixa a nossa leitura muito mais fluida, objetiva, responde de forma mais clara do que só ir tirando várias cartas, tá? Então, vamos lá. Não fiz a pergunta, vamos pensar numa pergunta aqui. A pessoa quer saber se ela vai conseguir fazer uma viagem, tá? Ela tá pensando em fazer uma viagem no ano que vem, ela quer saber se vai dar tudo certo na viagem. Vamos botar assim, tá? Vai dar tudo certo na minha viagem? Vamos lá. Carta central, neutra. Ela não responde nem sim, nem não. Ou seja, pode estar dizendo que ainda não está definida a viagem, porque por algum motivo ainda não tem certeza se vai ou se não vai. Não só a pessoa, não só o consulente, mas o universo, vamos dizer assim, ainda não está concretizada na matéria da pessoa, ainda não está concretizada na energia, na vida dela, né? Então, algumas coisas ainda estão pendentes para que, de fato, diga que vai ou que não vai. Então, por isso vem essa neutralidade. Precisa tomar alguma decisão, precisa fazer algum tipo de escolha, né? Carta da âncora, se ainda não tem, né? Ainda precisa ser tomada alguma decisão, a âncora vai me falar de energia parada. Ainda precisa fazer alguma coisa, movimentar a energia. Se tu quer mesmo viajar, precisa fazer mais alguma coisa. Precisa, né, começar a pensar, planejar, estruturar, pensar na parte, enfim, pensar na tua viagem, né? E não só pensar, mas fazer alguma coisa. A âncora mostra que, para que serve a âncora? Para deixar o barco parado, para ele não fugir, para ele não ir embora,
Então, é uma carta que traz certa estabilidade, ok? Só que nesse caso, a estabilidade não é favorável. Nesse caso, a estabilidade é uma energia parada, tá ali trancada. Se tu quer mesmo viajar, vai lá, planeja, vê quanto custa, tens condições de ir ou não, vai, sabe, olha os lugares onde teria que ficar, o hotel, enfim, começa a fazer alguma coisa, movimenta energias para que se entenda melhor se será positivo ou negativo. Para mim ainda falta planejamento para que venha o sim ou não, né? A carta do caixão pode estar falando aí justamente disso, está muito fechado, ainda é quase um segredo, ainda é algo que está muito guardado dentro de ti. Tu tá só pensando nisso e tá só para ti, tu não expôs ainda, né? E além disso, caixa de falar de algo que está só internamente na tua cabeça, por exemplo, a carta do caixão pode estar falando de precisar mudar alguma coisa. E mudar o quê? Porque a carta do caixão fala de mudanças, de transformações, mudar a forma. Aí agora a gente vai combinar essas duas, né? A gente lê elas separadas e combina também. Dá para fazer as duas coisas ou só uma? Eu gosto de combinar, às vezes, até para entender um pouco melhor o que o baralho está dizendo. Essa carta fala de energia parada e essa fala de mudança, mudar essa energia parada, mudar, começar a planejar, colocar em prática, materializar essa viagem. Aí sim a gente vai conseguir entender se vai ser positiva ou negativa, tá? Eu leria dessa forma. Vamos dar uma lidinha nas ocultas só por desencargo de consciência, tá? 8, 9, 10, 11, 12, mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Carta número 20, carta dos jardins. E 2, né? 2 mais 0 dá 2, que é a carta do trevo, né? Trevo de 4 folhas. Olha, a princípio, né? De forma oculta, ou seja, ainda não tá claro, tu ainda não sabe, né? Mas a tendência, para mim, é favorável. Tu vai conhecer novas pessoas e vem ali da carta dos jardins, né? Nessa viagem, a possibilidade de conhecer várias pessoas. E para mim, a carta do trevo fala de sorte, de uma viagem que vai ser boa, tá? Claro, lembrando que o trevo também tem o seu viés, né? Que fala um pouquinho ali de surpresas, né? De algumas questões que podem te surpreender positivamente ou não, né? Mas eu deixaria ali na questão da sorte, na questão de uma viagem que vai ser interessante, que vai conhecer novas pessoas. Seria interessante, não é que vai ser, se caso o consulente queira, tem possibilidades de ser uma viagem que tu vai conhecer muitas pessoas, né? E que isso vai ser favorável. Eu diria mais ou menos assim. Mas aqui não tem nada definido nem na energia do consulente, nem aqui nas cartas, porque ela ainda não está materializando essa viagem, ela está guardando muito isso, tá? Gente, aqui eu sei que eu acabei demorando muito, tá? Porque eu realmente, assim, às vezes é rápido, né? Em 30 segundos a gente consegue responder a pessoa, mas aqui, principalmente, como a gente está fazendo uma leitura para exercitar, para tentar entender, aí eu preciso falar um pouco mais, tá? Eu já sei que tem gente que não gosta muito, mas enfim, né, gente? Faz parte, né? Estudar às vezes é chato, tá? Vou deixar ela aqui fazer mais uma pergunta, tá? Eu sei que tá dando reflexo, eu tentei mudar já de posição, mas não tem muito o que fazer, tá, gente? Ou ficar tudo escuro e também não fica bom, né? Ou ficar muito claro, mas vamos lá. Agora eu vou perguntar sobre dizer que a pessoa quer fazer aí uma prova, tá? Vai fazer uma prova, um vestibular, um Enem, um concurso, seja lá qual for a prova, tá? E ela quer saber se vai dar tudo certo, se ela vai conseguir ser aprovada aí nessa tal prova. Vamos ver. Vou tirar aqui aleatoriamente. Vamos lá. Ó, então, carta senta... Ah, eu acabei não respondendo, né, gente? Tá? Vamos fazer daqui pra frente, né? A pessoa perguntou se as cartas forem positivas, se responde sim, se for negativa, se responde não. Não, tá? Se essa for neutra e essas duas forem negativas, não necessariamente a resposta é não, tá? E se forem duas positivas, não quer dizer que é um sim, né? Isso vai depender da pergunta que a gente fez e da análise delas em conjunto. Eu não posso analisar só uma carta, tá? Ou só a polaridade delas. Eu preciso olhar para o significado delas, tá bom? Então, vamos lá. Carta do jardim não responde nada, né? Talvez consiga passar aí nessa prova, tá? Porque não está materializado na energia do consulente, não está claro, ainda não está
efetivada essa energia. Talvez ele ainda precise, alguma coisa ainda precisa acontecer, né? Ainda precisa decidir, por exemplo, sei lá, estudar mais, ou decidir, olha, não, eu já estudei o máximo que eu deveria, e é isso mesmo. Enfim, precisa concretizar, ainda não está concretizada na matéria do consulente, na energia do consulente, tá? Então, a carta da torre e a carta da casa. Claro, essa carta, ela, essencialmente, ela ainda vai falar sobre possibilidades, sobre caminhos, né? Sobre decisões, sobre escolher que caminho seguir. Talvez essa informação faça sentido para o consulente, né? Talvez tu precise decidir qual caminho tu vai seguir, que tipo de curso tu vai fazer, que tipo de concurso, para qual que tu vai estudar, para que tu consiga focar melhor ali nos teus estudos, na matéria que tu precisa estudar. Enfim, alguma escolha, alguma decisão esse consulente ainda tem que fazer, tá? Seja a forma de estudar, seja o tipo de prova que ele vai fazer, tá? Precisa tomar algumas decisões aí para que o sim ou o não fique mais claro, tá? A carta da torre, para mim, é uma carta que, dependendo do que a gente está falando, ela pode ser positiva. Se a gente está falando de concurso público, por exemplo, ou de um curso, né, de uma universidade, por exemplo, que é, além de ser uma construção grande, né, normalmente tem a sua relevância, ou seja, a carta da torre, ela pode representar órgãos governamentais, grandes empresas, empresas notáveis. Então, aqui pode ser sim uma universidade, pode ser sim a representação de um órgão público. Então, teoricamente, os complementos estão positivos, tá? Neste caso, eu diria que se for isso, né, esse tipo de prova que ela vai fazer, eu vejo positivo. E a carta da casa, para mim, fala de estrutura, de segurança, ela conseguindo, né, se a gente está falando de concurso público, esse complemento, ele tem uma tendência muito favorável, embora não esteja definido ainda, né, ainda não responde nem sim nem não, mas a tendência, os complementos me falam de uma possibilidade de que isso aconteça, uma possibilidade grande, né, e esse emprego, esse local, estudar nesse lugar vai te trazer bastante estrutura e segurança, são qualidades da casa, né. Normalmente, não são todas as pessoas, mas a maioria se sente seguro dentro da sua casa, né? Se sente ali que está num ambiente que é todo seu, que é controlado por nós mesmos, né? Eu vou dar uma olhadinha nas ocultas para ver se eu trago mais alguma coisa, tá? 9, 10. Aqui, lembrando, cartas ocultas, já tenho 2 vídeos, mais até, né? Falando sobre cartas ocultas, como que eu faço essa soma. Eu somo os algarismos, ou seja, eu não somo 19, eu somo 1 mais o 9, mais o 2, mais o 2, tá? Mas quem soma os números no final, eu vou mostrar para vocês que vai dar um número muito parecido. Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cartas ocultas, cartas ocultas, o cão, e somando de novo, 8 mais 1 dá 9, que é a carta do buquê. Bom, o que o cão pode representar nessa questão? Para mim é sempre um amigo, tá? Um amigo que pode ser qualquer pessoa, não necessariamente um amigo de fato. Pode ser, sei lá, né? Dependendo se a gente está falando sobre uma causa na justiça, o cão é o nosso advogado. Se a gente está falando de saúde, o cão é um médico, tá? Se a gente está falando de relacionamento, o cão tá se referindo ao nosso companheiro ou companheira, tá bom? Nesse caso, vamos ficar em um amigo, tá? Então, talvez seja importante contar com a ajuda de algum amigo para fazer alguma escolha, para decidir alguma coisa, para estudar junto com ele, tá? E o 9, para mim, a carta do buquê, para mim, fala de felicidades, fala de alegria, fala e espelhando, e de alguma forma lá em contato com o cão, me fala que tem muito mais chances de dar certo se tu estudar com alguém, se tu estiver de alguma forma com algum amigo ao teu lado. Alguém ajudando às vezes é legal, às vezes é bom, né? Então talvez falte isso aqui nesse caso para concretizar. Mas aqui para mim esses complementos eles vão só me dizer que a tendência tá muito perto do consulente, a empresa, o órgão público, a universidade. Tá muito próximo de trazer essa estabilidade, essa segurança para ela, né? Talvez ocultamente ainda falte isso. Estudar um pouco mais, enfim, talvez um amigo possa ajudar a focar um pouco mais, enfim, tá? Então, agora eu vou trocar a minha carta neutra, tá? Vamos colocar aqui a carta da carta. Eu vou perguntar se
se esse relacionamento ele ainda tem possibilidade de acontecer, né? Vai haver uma reconciliação, digamos que existe um casal, que eles estão separados e alguém quer saber se vai haver uma reconciliação. Vamos ver. Vai haver uma reconciliação? Olha só, por incrível que pareça, tá dando sempre um sim ou não, né? Uma positiva e uma negativa. Mas vamos lá. Aqui, a carta da carta, ela traz uma certa neutralidade, né? A carta da carta pode estar falando que precisam conversar bastante ainda, colocar as cartas na mesa, ou seja, embora seja uma carta neutra, ela tem significados e uma essência que vão trazer riqueza para a nossa leitura. A gente precisa olhar, se a gente não sabe, não é se é sim ou não, a gente não vai só dizer, não tem ainda nada certo. Não é nem sim nem não. Não dá para a pessoa sair da nossa consulta apenas com isso, a gente tem que explicar um pouco melhor. Então, ainda não está definido se vocês vão retornar ou não. Por quê? Falta conversa, porque falta vocês deixarem claro o que um pensa sobre o outro, sobre o relacionamento, esclarecer o que ficou aí no passado, o motivo do rompimento. É sempre importante repensar, reanalisar. Então, vocês precisam conversar sobre isso, vocês precisam conversar, falar, se comunicar, tá bem? Ou seja, não use, você precisa conversar mais. Pode ser só isso, tá? Não precisa falar todas essas coisas. Mas quando a gente fala todas essas coisas, a gente aumenta muito a possibilidade de que a pessoa entenda de fato o que está sendo dito, né? Que não seja só uma leitura para nós, né? Vou te dizer só o que te importa, né? Digamos para o consulente. Não, explica o que significa aquela carta, que com certeza o teu consulente ele vai entender melhor o conselho do baralho. Conversa um pouquinho mais, a carta dos lírios, né? Podem estar falando aí da necessidade de um equilíbrio maior de alguma coisa, né? Equilibrar, tranquilizar, harmonizar alguma coisa. Que coisa é essa? A gente vai olhar para outra carta. A carta do urso representa o quê? Possessividade, alguém que gosta e quer dominar aí a relação, né? Então aqui o urso não é só um ciúmes, né? É um pouco mais, né? Um grau aí de possessividade, que talvez seja importante ser controlado, controlar os instintos também, né? Como essa carta fala de equilíbrio, por isso a gente tá falando de equilibrar essa energia de ciúmes, de possessividade, tá bem? Então, conversar um pouco mais para tentar resolver essa questão aqui, né? Um talvez tenha muitos ciúmes do outro, isso pode ser que tenha atrapalhado aí, acabado com o relacionamento, tá? Então, isso tem que ser revisto e comunicado, conversado, né? Fazer um novo contrato aí, né? Enfim, tentar conversar para ver se vai ter essa reconciliação. Aqui ainda não tem nada definido, mas uma conversa pode ser que ajude a definir essas questões. Por desencargo da consciência, vamos dar uma olhadinha nas ocultas? Vamos lá. Eu acabei não fazendo, né, da outra vez. Vamos lá. Nessa vez eu vou lembrar. 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Olha que coincidência. Nas ocultas veio de novo o cão e vem de novo ali a carta do buquê, ou seja, esse relacionamento de forma oculta tem tudo para dar certo, ainda pode ser um relacionamento aí fiel, companheiro, né, um ao lado do outro, e pode haver ainda lealdade nessa relação e felicidade, mas para isso vocês precisam conversar, precisa tentar resolver o problema, e o problema pode ser que esteja relacionado a alguém ser muito possessivo e ciumento aqui, tá? Vamos somar agora diferente, vamos ver. 15 mais 27 dá 30, 37, 42, 72, tá? O que a gente faz com 72? Ou a gente diminui de 36, ou a gente soma 72. 7 mais 2 dá 9, que é o buquê que a gente já viu. Então, deixa eu fazer aqui a conta certinha. 72 menos 36. Dá 36. E se somar 3 mais 6 dá 9 de novo, né? Ou seja, a carta do buquê ela vai estar presente aqui de alguma forma, tá? Mas a outra carta oculta pode ser a 36, que é a carta da cruz, que pra mim, embora fale de muito sacrifício, uma relação sacrificante que não foi fácil, mas que chegou numa plenitude, chegou na vitória, conseguiu chegar num final, né? E um final feliz, porque é o final com o buquê, tá bem? Então, a tendência está favorável, ainda não é um sim para reconciliação. Ocultamente, tem a possibilidade, né? Mas precisa resolver essas questões primeiro, tá? Vamos fazer uma outra pergunta com outra carta, tá?
Você já não vai conseguir ver todas aqui nesse vídeo. Carta do livro. Vamos lá. Digamos que a pessoa queira saber se ela, enfim, com relação à espiritualidade, ela quer saber se tem alguma energia interferindo, atrapalhando a vida dela, tá? Se existe alguma magia, trabalho, feitiço, enfim. Bom, de novo, uma positiva e uma negativa. Vamos lá. Carta do livro, para mim, ela responde, não sei, né? Um talvez para a questão. Talvez sim ou talvez não. Mas nesse contexto de ter algo, né? De ter uma magia ou não, a carta do livro, para mim, pode estar mostrando que existe algo oculto. Ou seja, mesmo tendo a polaridade negativa, não, mesmo tendo uma polaridade mais neutra, é uma carta que fala de algo oculto, de um segredo, de algo escondido. Então, tem alguma coisa que para ser analisada e investigada, conhecida, descoberta, né? Então, se tem algo a ser descoberto, me parece que sim, tem algo, tá? E tem isso que foi feito, essa magia, tá diretamente relacionada com a alegria dessa pessoa, né? É como se alguma magia, algum trabalho, algo tivesse sido feito para minar, para acabar, para de alguma forma atrapalhar as alegrias dessa consulente, a alegria, a felicidade dela, né? E a carta da foice aqui é como se estivesse, né, dizendo, olha, esse trabalho foi feito para acabar, para cortar, acabar com a tua alegria, com a tua felicidade, né? Então, algo existe sim e aqui precisa ser trabalhado, precisaria, né, buscar auxílio aí, espiritual de alguma forma, tá? Não afirmem nada nunca, né? Olha, existe um trabalho que fizeram para ti assim, assim, assado. Tem formas e formas de falar, né? Lembrando que aqui todos nós temos as nossas proteções, o nosso consulente vai ter o seu protetor, o seu guia, enfim, vai ter também ali o seu anjo da guarda, seja qual for a ligação espiritual que o consulente tem, ele tem as suas proteções, a gente não pode simplesmente ignorar elas, tá? E fala isso para eles, talvez eles precisem ouvir isso. Então, busca auxílio dos teus, né? Seja para fazer uma limpeza, limpar essa energia, essa magia, desfazer, né? Enfim, e fazer depois uma proteção importante sempre também. Vamos dar uma olhadinha nas ocultas? 1, 2, 3, vamos lá, 6, 7, 8, 9, mais 9, 18. Olha só, sai carta do cão e a carta do buquê. Nas ocultas, vem a carta do cão. O que o cão representa aqui, tá? Como são cartas ocultas, e a pergunta foi relacionada a isso, eu vejo o cão me falando de alguma amizade, de alguém que se aproximou, né, com esse intuito de ser amigo ou amiga, tá? E a carta do buquê, ela traz uma figura da corte, né? Ela pode estar se referindo a alguma pessoa do sexo feminino, tá? Não adentrem em mais nada, em características físicas, não tentem adivinhar quem é, apenas digam, olha, existe uma energia aqui, alguém muito próximo de ti fez isso, tá? Então, aí precisa desfazer. Lembrando que aqui pode não ser nem um trabalho, uma magia, algo assim, né? Um trabalho feito com matéria, pode ser até inveja, olho gordo. Essas coisas, né? Inveja, por exemplo, ela pode acabar com a vida de alguém, né? Ela suga toda a nossa energia. Aqui existe algo, precisa ser cuidado, né? Porque é algo que foi feito para cortar realmente, acabar com a felicidade do outro, tá? E essa pessoa é muito próxima, tá bem? Não passaria disso, tá? Vamos usar outra aqui. Carta da mulher na central, tá bem? Lembrando, carta da mulher, ela normalmente ela tá relacionada, se a consulente é uma mulher, a carta da mulher vai sempre se referir à nossa consulente. Se o nosso consulente é um homem, a carta da mulher não é ele, tá? Em alguns momentos, a carta do homem e da mulher, a gente pode considerar a pessoa, né? Seja ela quem for que esteja na nossa frente. Mas eu acho que as energias fazem diferença, tá? Lembrando, a energia feminina se refere a mulheres, mulher trans ou mulher cis, tanto faz. Energia feminina, a gente tá falando de energia, não de sexo biológico, tá? Isso também é algo importante, eu sempre gosto de deixar claro. Se é um consulente homem, essa carta está se referindo a alguma mulher. Pode ser a sua companheira? Pode. Mas pode ser também uma outra mulher qualquer envolvida na questão, tá bom? Vamos a uma pergunta.
A pessoa quer saber, digamos que a pessoa quer saber se ela vai se restabelecer, né, tá? Na saúde. Ela quer saber se ela vai ficar bem, se ela vai conseguir melhorar, enfim, tá? Não adianta, né? Tá saindo duas, uma polaridade negativa e uma positiva. Se é uma mulher, a carta da mulher, ela não responde nem sim nem não, se vai ficar bem ou não. Ou seja, depende dessa mulher. Depende dela procurar ajuda, depende dela fazer o tratamento correto, ou seja, não depende de terceiros apenas. Depende mais dela do que de um médico, por exemplo, tá? Nesse caso, é a carta do chicote com a carta da âncora. A carta da âncora fala da estabilidade na saúde, de estar tudo ok, desde que ela controle melhor a saúde dela. Ou seja, para que ela melhore, que ela tá perguntando se ela vai melhorar, então ela não tá bem, então não está estável. Mas para ficar estável, ela precisa fazer alguma coisa. Que coisa? Controlar melhor a sua saúde. Conduzir melhor, administrar melhor a saúde dela, né? Então, ela vai conseguir se restabelecer, só que ela precisa fazer por exemplo, que o médico mandou, tomar os remédios certinhos, conduzir, controlar melhor a saúde dela, tá? Então, se não está bem, aqui não fala estabilidade. Mas pode estar dizendo que para ficar estável, precisa controlar melhor, tá? E aqui, por isso que eu digo, não existe erro. Se a gente for olhar para essa carta, por exemplo, que outros significados a âncora tem? A âncora também fala de energia parada? Fala. E o que energia parada pode ter a ver com isso? Tá muito parado, precisa controlar, conduzir melhor a situação, porque tá muito parado, precisa te movimentar para controlar melhor a tua saúde, te movimentar no sentido de fazer alguma coisa, buscar auxílio médico ou fazer o tratamento que já foi passado, tá? Então, independente da forma como tu for olhar para a âncora, tu vai conseguir dar um conselho para essa pessoa, que faça sentido para a vida dela e para a pergunta feita, tá bom? Não fujam da pergunta, nunca, tá? Digamos que seja um consulente um homem, tá? Cis ou trans, um homem. Bom, essa carta não está se referindo a ele. Essa carta pode estar falando de um médico. Então, talvez de uma médica, né? De uma energia feminina. Então, provavelmente ele precisa de uma ajuda de alguém. Então, faz um check-up, né? Faz uma consulta. Se caso já esteja consultando com uma pessoa, pode contar com a ajuda dessa médica, que ela vai te ajudar a ficar mais estável, ela vai controlar a tua saúde, ela vai conseguir conduzir bem. Ou seja, se depende da médica, o nosso consulente, ele faz tudo certinho. Ele só precisa ser bem mandado, vamos dizer assim. E essa pessoa que vai mandar, controlar, administrar a situação para que ele fique estável, tá bem? Eu leria dessa forma, tá? Vamos trocar aqui mais uma. Só vou trocar por trocar, mas a gente já entendeu, né? Que tanto faz aqui. Eu não vou trocar, porque eu já tô com bastante tempo de vídeo, tá? De gravação, então eu vou colocar só a do jardim aqui agora, tá bom? Depois me conta aqui embaixo se vocês estão gostando, se o vídeo foi bom, se foi interessante, né? Vocês sempre trazem para mim esse feedback, eu acho muito legal. Vocês me ajudam bastante a pensar, né? Pensar no próximo vídeo, enfim, e deixem também dicas aqui que eu gosto bastante. Ajuda, né? Ainda mais depois de tantos vídeos gravados, né? Com tantas coisas, eu falei de significado, já exercitei, enfim, né? Então, é sempre bom ter novas ideias, tá? Então, aqui a próxima pergunta e a última aqui, vamos falar sobre trabalho, tá? A pessoa quer saber se ela vai conseguir um novo trabalho no ano que vem, tá? Ó, duas cartas negativas. Vou dizer para o consulente que ele não vai conseguir, né? Digamos que essa seja neutra. Eu sei que algumas pessoas consideram como sim. Aqui eu tô trazendo ela como neutra, tá? Não sei se tu vai conseguir um novo trabalho, mas eu tenho conselhos para te dar, eu tenho complementos, tá? Então, aqui lembrando, não é porque as duas são negativas que ele não vai conseguir um trabalho, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado, né? O sim e o não, a polaridade, ela não pode ser mais importante que os significados, tá? Então, a gente não pode ler apenas pela polaridade. Eu, pelo menos, não aconselho e não leio, tá? Então, a carta das nuvens mostra que a questão ainda está nublada, tu não tá enxergando essa oportunidade de trabalho, tu ainda não tá vendo, né? Ainda tá tudo encoberto, essa possibilidade desse emprego. E as nuvens também falam de certa confusão, indecisão, incertezas, né? Ou seja, não tá nada muito claro, tá tudo muito coberto ainda.
porque tu precisa fazer alguma coisa, provavelmente, né? E a carta do urso, para mim, quando a gente fala de trabalho, é uma carta que fala de dominar a situação, controlar melhor, conduzir melhor, conhecer melhor alguma coisa. Então, talvez para conseguir esse emprego, tu precisa ter mais conhecimento sobre alguma coisa. Porque é como se tu não entendesse nada, não sabe de nada, não tomou nem mesmo. Que lugar tu quer trabalhar? Onde tu vai trabalhar? Onde tu quer? Onde tu botou o currículo? Bom, eu botei currículo em lojas, tá? Para trabalhar como vendedor numa loja. Bom, então tu precisa, de repente, fazer um curso de como ser um bom vendedor, né? Qualquer curso, não precisa necessariamente pagar, ser pago. Pode ser um curso gratuito que tem bastante aí na internet hoje em dia. Então, te qualifica, melhora os teus conhecimentos para tu dominar, controlar melhor, né, o lugar onde tu quer trabalhar, né? Dominar melhor algum tipo de conhecimento, né? O urso é um animal, por quê? O urso é um animal dominador, que quer dominar ambientes e pessoas, espaços, né? Então, ele quer conhecer melhor as coisas, ele quer abraçar as coisas e pessoas. Então, se ele quer abraçar melhor, então ele precisa conhecer, ele precisa estudar alguma coisa, tá? Porque é como se a pessoa ainda estivesse muito perdida entre essas nuvens. Então, não fica perdido. Saiba o que tu quer fazer, onde tu quer procurar esse emprego e vai buscar mais conhecimento. Entender melhor esse trabalho que tu quer. Ou eu quero qualquer trabalho. Então, tu precisa decidir, precisa definir, porque aqui essa indecisão não tá muito favorável. Né? A partir do momento que tu decidir onde tu quer ir e começar a estudar, deixar o teu currículo melhor, né? Mostrar mais os teus conhecimentos, aí pode ser que se materialize na tua energia. Além do que a carta dos jardins, ela é neutra, mas ela traz aqui uma essência de público, de grande quantidade de pessoas. Então, normalmente a tendência é que aqui diga assim, olha, talvez esse emprego que tu precisa, o que tu quer, que tá buscando, esteja em um lugar que é muito movimentado, que tem grande circulação de pessoas, de clientes, né? Então não adianta tu largar o currículo num lugar que não é movimentado, no escritório de contabilidade, por exemplo. Tu tem as pessoas ali trabalhando, tem diversas empresas que fazem a contabilidade, mas não tem muita circulação de pessoas além dos funcionários. Aqui me parece estar falando de um lugar que tem muita clientela, né? Um público muito grande. Então aqui já ajuda a focar um pouco mais esse nosso consulente, tá bem? Isso, pessoal, não sei se ajudou, espero que tenha ajudado a entender um pouco mais essas cartas nesse método, né? Porque as cartas neutras, em outros métodos, tem outras formas de interpretar, né? Nunca se encerra, né? Os estudos, eles parece que estão sempre começando, né? Sempre tem uma coisa nova, nem que seja uma palavra diferente, eu tenho certeza que para nós, bom, nos comentários eu consigo aprender com vocês, né? Todo dia tem comentário novo, um olhar diferente sobre alguma carta, isso me ajuda e acredito e espero que o vídeo também ajude vocês a entenderem que seja uma palavrinha nova, que um conceito, um significado diferente que tenha trazido para vocês, tá bom? Então, muito obrigada para quem chegou até agora, assistiu até agora, um grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo.